Agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Windows 7, falando agora sobre, ainda claro, sobre a área de trabalho, só que falando sobre o conceito de ícones e atalhos. Então vamos verificar a ideia e o que cai em prova normalmente nas bancas em relação a ícones e atalhos. Acompanha comigo. Quando a gente imagina um determinado atalho aqui na área de trabalho do Windows, inclusive eu estou mostrando um aqui, é muito comum idealizar a ideia do conceito de atalho como um vínculo que aponta para um determinado destino, permitindo acesso mais rápido a esse destino. Essa é a ideia do conceito de atalho, um vínculo que aponta para um destino, permitindo acesso mais rápido a esse destino. Mas deixa eu fazer uma diferenciação, observando contigo a análise desse slide. Acompanha comigo. Aqui eu mostro duas situações que podem aparecer na área de trabalho, das quais tu consegue diferenciar quando um ícone de fato é um atalho. Vamos observar isso. Aqui eu tenho um ícone dizendo dicas de estudo.docx. E aqui eu tenho um outro ícone dizendo Mozilla Firefox. Percebe? Os dois são considerados ícones. Por quê, professor? Porque ícone vem de iconografia. É um símbolo que representa uma ideia, um símbolo gráfico que representa uma ideia. Aqui eu tenho um símbolo gráfico representando uma ideia, nesse caso um exemplo de um arquivo .x do Word, e aqui eu tenho um outro ícone representando um programa chamado Mozilla Firefox, que é um navegador, programa usado para acessar as páginas da web. Então nos dois casos são ícones. Só que observa, esse que diz dicas de estudo.docx é somente um ícone, mas não é um atalho. Isso porque ele está representando o próprio arquivo dicas de estudo.docx que está armazenado lá na área de trabalho do meu computador, numa pasta chamada desktop. Portanto, esse não é um atalho que me leva ao arquivo dicas de estudo.docx. Não, ele é um ícone representando o próprio arquivo dicas de estudo.docx que está armazenado na área de trabalho, como eu disse, na pasta desktop do meu computador. Então esse não é um atalho que me leva a um destino permitindo um acesso mais rápido. Não, esse é o próprio ícone representando esse arquivo. Agora, aqui eu tenho um ícone que não é o próprio arquivo executável que dá início ao programa Mozilla Firefox. Não, esse é um atalho que está vinculado a um destino. Esse atalho está vinculado ao arquivo executável que dá início ao programa chamado Mozilla Firefox e que está armazenado numa outra pasta do meu computador. Portanto, ele não é um simples ícone. Ele é um ícone porque tem um símbolo representando uma ideia. Mas ele é um atalho. E ele é um atalho porque ele é um vínculo que aponta para um determinado destino, permitindo um acesso mais rápido a esse destino. Nesse caso, ele é um atalho que está apontando para o arquivo executável do programa Mozilla Firefox, que é um programa navegador. Observa uma diferença visual. No ícone, que é um atalho, nós temos uma setinha. Observa aqui, ó, existe uma setinha que eu estou destacando para ti, e essa setinha indica que esse ícone é um atalho. Então existe uma diferença visual lá nos ícones e atalhos da área de trabalho do Windows que pode identificar de fato se aquele ícone é um atalho mesmo. E essa identificação visual, vou repetir, é essa setinha que aparece aqui no cantinho do atalho. Isso é o indicativo visual dizendo que esse ícone de fato é um atalho que aponta para um determinado destino, permitindo um acesso mais rápido a esse destino. Nesse caso aqui, eu não tenho a setinha indicativa. Então observa, esse é o ícone que representa o próprio arquivo que está armazenado lá na área de trabalho, na pasta desktop. Ele não é um atalho que me leva até o arquivo. Não, ele é o ícone que representa o próprio arquivo armazenado aqui. E aqui não é o próprio arquivo, aqui é um atalho, sendo um vínculo para um destino, que é o arquivo executável do Mozilla Firefox, que está armazenado em outro lugar. E a diferença visual, repetindo, é essa setinha.